Muito bem, vamos fazer mais um exemplo aqui de convolução contínua. A gente tem o seguinte exemplo, a seguinte situação. Olha só, eu tenho esse sinal h de t. O que é o sinal h de t? É sempre a resposta de um sistema h qualquer a um impulso unitário. Ou seja, eu inseri um impulso unitário, né? Aquele sinal que tem um impulso de amplitude igual a 1 e intervalo tendendo a zero, e eu obtive aqui o meu sinal h de t, que é esse sinal aqui do lado esquerdo, né? E agora, eu quero colocar nesse mesmo sistema H, eu quero acrescentar um novo sinal, o sinal x de t, que é esse sinal aqui. E eu quero saber aqui agora qual que seria a resposta desse mesmo sistema H para esse sistema. Olha só, então é isso que eu quero saber. Isso aqui a gente vai chamar de y de t. Né? E conforme a teoria, como é que funciona? Olha só, conforme a teoria, a gente consegue determinar aqui, olha só, que y de t é igual a quem? A convolução do meu sinal x de t pelo meu h de t. E para calcular essa convolução, a gente precisa calcular como? É dada pela teoria que y de t, o cálculo da convolução seria a integral de menos infinito até mais infinito de x de tal que multiplica h de t menos tal, isso de tal. Ou seja, eu vou precisar integrar a multiplicação de duas funções, a função x de tal e a função h de tal, h de t menos tal. Então, antes mesmo de integrar, a gente precisa analisar quem que é isso daqui, olha só. Então, quem seria o x de tal? Eu tenho aqui x de t, que é esse sinal aqui, certo? Quem seria x de tal? Aqui, porque o t é minha variável independente e esse aqui é o meu x de t. Se eu substituir essa variável por outra coisa, se eu chamar ela de tal, eu teria o mesmo gráfico. Então, se eu for desenhar o meu sinal x de tal, é como se eu tivesse essa situação aqui, olha só. É o mesmo sinal. 1, 2, 3, e aqui a amplitude de 1,5. O que aconteceria é que eu teria ali a mesma representação, onde aqui seria x de tal e do lado de lá seria h de t menos tal. Ó, aqui seria x de tal. Opa, aqui não está legal o desenho não. Mas eu teria exatamente o mesmo desenho, sem nenhuma alteração. Aqui era para esse desenho que está idêntico a esse, só mudando a minha variável como tal. Agora, esse sinal aqui, ele vai ter uma alteração, porque h de tal seria, o h de t seria isso. Se eu tivesse simplesmente h de tal, eu também teria o mesmo sinal, mas eu não tenho h de tal, eu tenho aqui h de t menos tal. Se a gente for reescrever isso aqui, olha só, é como se a gente tivesse h de menos tal mais t. O t aqui é uma constante qualquer, já que a minha variável é tal. E quando eu tenho esse menos tal, o que acontece? Sempre que eu tenho um menos na minha variável independente, eu tenho que fazer com o meu sinal que inverter o sinal. E aqui eu tenho um deslocamento de t unidades. Então eu tenho meu sinal adiantado de t unidades. Então o que vai acontecer é que esse sinal ele vai ser invertido e além disso eu vou ter que atrasar ele t unidades. Então a resposta que eu vou ter sobre isso aqui, olha só, seria a primeira coisa, olha só, se fosse o sinal somente invertido, se fosse somente h de menos tal, o que eu teria seria isso aqui, olha. Esse sinal que está aqui, olha, ele varia, ele começava no 0 e ia até 1, ele invertido, o menos, h, se fosse somente h de menos tal, eu teria isso aqui de sinal, certo? Que é o sinal para o lado de cá. Mas além de invertido, eu tenho que atrasar esse sinal por causa do mais tal, do mais t. Eu preciso atrasar de t unidades. Então esse sinal aqui, olha, é um sinal que eu vou atrasar ele para cá, ele vai ter essa característica aqui, olha. Onde ele foi atrasado aqui, olha só, aqui vai ser um instante t, já que ele foi atrasado aqui de t unidades. Então sempre o meu h de t menos tal, eu preciso invertê-lo e atrasá-lo, independente do sinal que eu tiver, certo? Então a partir de agora a gente começa a fazer a avaliação. Então, ou seja, aqui está meus sinais, o meu x de tal e aqui o meu h de t menos tal. Se o meu objetivo é calcular a integral dessa situação aqui, olha só, então já que o meu objetivo é calcular y de t, integral de menos infinito até mais infinito de x de tal que multiplica h de t menos tal de tal. Olha só, para esse intervalo, imagine a seguinte situação. Se eu tenho essa situação, eu não sei quanto vale t, então meu t poderia estar em qualquer lugar daqui para trás ou daqui para frente. Mas se eu considerar aqui que o meu t é menor do que zero, em qualquer instante que o meu t for menor do que zero, o que vai acontecer? Então, ou seja, olha, para o meu t menor do que zero, ou seja, eu vou ter o meu gráfico do lado de cá. A multiplicação aqui vai sempre dar zero. Então, porque isso vezes isso aqui dá zero, né? Eu tenho zero aqui vezes 1, zero.
0 vezes 1 dá 0. No próximo aqui eu tenho 0 vezes 0 dá 0. O próximo aqui eu tenho 0 aqui embaixo vezes 1,5 dá 0. Então, em qualquer situação onde o t for menor que 0, como eu não tenho área em comum entre os dois gráficos, essa multiplicação aqui dá 0. Então, y de t seria o quê? Integral de x de 0, de menos infinito até 0, por exemplo, já que eu estou falando aqui, né? De 0 de tal. Isso aqui vai dar 0. Então, y de t é igual a 0 para qualquer t menor do que 0. Certo? Muito bem. Então, eu sei que isso é verdade até esse cara começar a entrar aqui. Agora, isso passa a deixar de ser verdade quando esse gráfico aqui, olha só, começa a adentrar do outro lado aqui, quando ele ultrapassa o 0. Por quê? Porque aí eu terei uma área em comum. Então, vamos ver aqui agora. Então, numa próxima situação, vamos ver uma situação tal que esse meu gráfico aqui tenha passado do 0. Então, ele vai ter essa característica aqui, certo? Onde aqui é um instante t e aqui é um instante, por exemplo, t menos 1. Por quê? Porque ele tinha duração de uma unidade. Não é isso? Então, aqui vai ser um instante t menos 1. Muito bem. Nessa situação aqui, olha só, o que acontece? Existe somente um trechozinho aqui, que é esse trecho daqui, olha, que é esse trecho daqui até aqui, onde os dois gráficos têm um valor diferente de 0. Então, somente para esse intervalo aqui, olha, o que acontece? Somente para esse intervalo, a minha integral vai ser diferente de 0. Então, para mim, olha só, esse intervalo é quem? Então, o único intervalo onde aquela integral é diferente de 0 vai ser um intervalo de 0 até t, que é esse intervalo aqui, olha. Então, eu vou fazer justamente o intervalo de 0 até t de x de tal, que multiplica h de t menos tal, de tal. Joia? Quem que é x de tal? Nesse intervalinho aqui, olha só, meu x de tal é esse, ele está sempre valendo 1,5. Então, nesse intervalo de integração, eu posso substituir aqui, olha só, x de tal vale 1,5. E nesse intervalinho de integração aqui, olha só, o meu h de t menos tal vale 1, ele está sempre valendo 1. Então, vai ser 1,5 vezes 1. Então, isso daqui, quem que eu terei? Y de t vai ser integral de 0 até t de 1,5 de tal. 1,5 vai para o lado de lá vai para o lado de fora da integral, já que é uma constante. Então, vai ser 1,5 integral de 1 de tal. Integral de 1 de tal, isso aqui é tal. Então, meu y de t vai ser igual a quem? A 1,5, né? Que multiplica tal. E isso aqui, olha só, para o intervalo de 0 a t. Agora, basta substituir os limites aqui. Então, nós teremos aqui que o y de t vai ser quem? Vai ser 1,5, que multiplica, substituindo aqui o tal por t, que eu vou ter aqui vai ser t menos 0. Que é esse limite de cima menos o limite de baixo. Então, nosso y de t ficou igual a 1,5 vezes t. É essa a resposta para esse intervalo. Agora, o que acontece? Eu vou ter esse comportamento aqui, olha, enquanto o meu gráfico estiver entrando. Porque a partir do momento, por exemplo, que esse t menos 1 ultrapassar o 0, a minha situação muda. Eu não vou ter só, a minha integral não vai ser de 0 a t. Porque se for arredando aqui para frente, olha só, se ela arredar um pouquinho para cá, a integral ainda vai ser de 0 a t. Mas na hora que ele ultrapassar de 1, o que vai acontecer? Não vai ser de 0 a t mais, porque o meu gráfico estaria numa situação assim, ó. Então, eu teria um ponto aqui, olha só, onde a gente não teria mais o meu sinal com valor 1. Então, ou seja, eu teria um intervalinho aqui, que o intervalo seria 0. Então, o meu intervalo de integração mudaria. Dessa forma aqui, então, seria necessário eu reavaliar. Então, isso eu sei, ou seja, então, isso aqui é verdade para quê? Então, a gente já sabe que se o t for menor do que 0, é isso. Agora, isso aqui é verdade para começar, para um t maior ou igual a 0, certo? E ele precisa ser menor do que 1. Porque na hora que ele ultrapassar 1, eu começo a deixar o meu gráfico do ponto próximo. Eu começo a deixar para trás aqui uma área que não tem uma área em comum. Logo a multiplicação vai dar 0. Então, esse aqui é o meu intervalo para essa resposta de cá. Beleza. Seguindo o barco aqui, então vamos avaliar o próximo intervalo. Então, o próximo intervalo, já que eu avaliei para o t entre 0 e 1, vou passar o t do meu 1 agora. Então, o meu gráfico teria esse aspecto aqui, olha. O t estaria depois do 1. Então, eu teria essa situação de cá no meu gráfico. Muito bem. Nesse ponto aqui, olha só, quem que nós temos aqui? Aqui é o nosso t e aqui é o meu t menos 1. Para esse intervalo aqui, olha só, quem que a gente tem como área em comum, onde não tem
em um dos gráficos diferentes de zero. Olha só, o único trecho onde eu não tenho valores diferentes de zero é esse trecho aqui, ó. Por quê? É onde esse sinal de cima está diferente de zero e o de baixo também, porque daqui para cá esse sinal vale zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Daqui para cá também esse sinal vale zero. Então aqui ficou simples também, olha só. Nessa situação de cá, o meu intervalo de integração vai ser esse daqui, olha. Certo? Que seria quem? Nesse caso aqui agora, o nosso intervalo de integração seria justamente aquele intervalo que tem aqui, olha. Esse intervalo aqui é dado por quem? Por t menos 1 até t. Então, de t menos 1 até t, eu vou fazer a integral de x de tal, que multiplica h de t menos tal, de tal. Nesse intervalo aqui que a gente está falando, que é de t menos 1 até t, o meu x de tal está valendo sempre 1,5 e o meu h de t menos tal está valendo sempre 1. Então, novamente, o que eu vou ter aqui, olha, é quem? Integral de t menos 1 até t. Aqui não ficou legal esse menos aqui não. T menos 1 até t. Para esse intervalo, x de tal vale 1,5, vezes o meu h de t menos tal vale 1 para esse intervalo, de tal. A gente já calculou essa integral aqui atrás, certo? Que vai mudar aqui agora somente o nosso intervalo. Então, a nossa integral aqui eu já vou fazer direto. Então, meu y de t seria quem? 1,5 vezes tal. Isso, o meu tal variando de t menos 1 até t. Basta que agora a gente substituir. Então, meu y de t seria quem? 1,5 vezes, substituindo o tal por t, menos, vou substituir o tal agora por t menos 1. t menos 1. Joia. Resolvendo aquilo ali, então nós teríamos 1,5 vezes, vamos resolver isso aqui, t com menos aqui, menos t, menos com menos, mais 1. Olha só, mais t com menos t, isso aqui vai dar zero. Então, 1 vezes 1,5, a gente teria aqui que y de t seria igual a 1,5. Isso também para um intervalo. Olha só. Isso, de cara, a gente já sabe que isso é verdade para um t maior do que 1. Isso a gente já, que é a nossa preposição aqui que a gente colocou, para um t maior do que 1. Agora, isso é verdade até que ponto? Olha só, isso vai ser mentira a partir do momento que esse sinal começar a sair. Porque olha só, se esse sinal começar a arredar para cá, que é o que a gente está fazendo, quando ele estiver aqui, olha, eu ainda vou ter ele totalmente dentro do gráfico. Então a integral vai ser de t menos 1 até t. Agora, quando o meu t ultrapassar o 3 do lado de cá, a coisa já começa a mudar, porque aí eu vou ter uma parte desse gráfico de cá que vai estar, do próximo gráfico vai ser igual a zero. Então eu preciso avaliar esse próximo intervalo. Então aqui, olha só, isso aqui é verdade para t entre 1 e 3. Né? Vou colocar aberto aqui porque o 3 já é outra situação. Então agora a gente vai fazer a próxima análise. Vamos considerar o t agora maior do que 3. Se o t for maior do que 3, eu terei essa situação de cá aqui, ó. Meu sinal seria esse aqui. Aqui ainda valendo t e aqui valendo t menos 1. É importante lembrar que para tudo aqui para trás está valendo zero, né? Aqui para frente também está tudo valendo zero. Joia? Então, olha só. Nesse ponto aqui, olha, quando eu estou multiplicando esses dois sinais, a única multiplicação diferente de zero vai ser no intervalo que os dois sinais são diferentes de zero, que seria esse intervalo de cá, olha. Vamos colocar aqui em roxo. Esse intervalo aqui, olha, é o único intervalo onde a multiplicação vai estar diferente de zero. Porque daqui para cá, olha, eu teria 1,5 vezes 0, 0. E daqui para frente eu vou ter 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. Então, o único ponto onde a multiplicação vai dar diferente de 0 é para esse intervalo. Então, o nosso intervalo de integração aqui vai ficar quem? Intervalo de integração aqui, y de t, vai ser integral de... Esse ponto aqui é o ponto t menos 1. E o ponto final ali é o ponto 3. Certo? Que depois de 3 já não muda. De x de tal, que multiplica h de t menos tal. E aqui segue a mesma linha de raciocínio. A gente sabe que a multiplicação desses dois aqui vai dar 1,5 vezes 1. Então, isso aqui vai dar 1,5, que é o x de tal nesse intervalo, vezes 1, que é o h de t menos tal nesse intervalo. Isso daqui vai dar, a gente já sabe que o resultado dessa integral aqui vai dar 1,5
tal. Isso para um intervalo de t menos 1 até 3. Certo? Então basta que agora a gente substituir. Então nosso y de t seria quem? Olha só, 1,5 que multiplica, vamos substituir. Substituindo o tal aqui, vai ser 3 menos, isso eu vou substituir o intervalo no próximo intervalo, t menos 1. Isso aqui vai virar para a gente 1,5 vezes, vamos tirar o parênteses aqui, vai dar 3 menos t, menos com menos mais 1. Isso aqui vai virar para a gente quem? 3 com mais 1, 4. Então, vai dar 1,5 que multiplica menos t mais 4. Fazendo aqui a distributiva, eu terei aqui que y de t vai ser igual a menos 1,5t, 1,5 vezes 4, isso aqui é igual a 6, mais 6. Está aqui a nossa expressão. E isso vai ser verdade para quanto? A gente já sabe que isso é verdade para quando para o t maior do que 3, maior ou igual a 3. Mas isso vai ser verdade até quando? Até quando o meu sinal começar a sair daqui, olha. Como o meu sinal aqui tem uma unidade, quando o t ultrapassar 4, a gente vai estar totalmente fora do gráfico. Então, isso aqui vai ser verdade para esse intervalo de cá. Vamos agora avaliar o próximo intervalo, quando o t ultrapassa 4. Deixa eu desenhar o 4 ali, que eu não tenho o 4 aqui desenhado. Então, quando eu tiver essa situação, o que eu vou ter é o meu sinal, o t ultrapassou 4, eu vou ter esse sinal de cá. Como ele tem uma unidade só, ele termina aqui, ó. Certo? Percebam que aqui, olha só, a gente cai de novo na mesma situação lá do início. Eu não tenho nenhum ponto em comum onde os dois gráficos são diferentes de zero. Então, qualquer multiplicação desse por esse vai dar zero. 1,5 vezes zero dá zero, 1,5 vezes zero dá zero. Aqui, olha só, eu tenho 1 vezes zero dá zero. Então, qualquer multiplicação aqui, olha, vai dar zero. Então, o que acontece aqui, olha, que para um t maior do que 4, eu vou ter que essa multiplicação de x de tal vezes h de t menos tal é igual a zero. Então, como a minha integral y de t vai ser integral dessa multiplicação de x de tal vezes h de t menos tal de tal, para esse intervalo aqui, o que vai acontecer é que isso daqui tudo vai ser igual a zero, essa multiplicação. Logo, a integral vai ser zero. Então, a nossa resposta aqui é y de t é igual a zero. Isso para aquele intervalo ali. Ou seja, perceba que agora eu tenho o meu domínio completo. Porque eu avaliei aqui, olha, para antes de zero, para qualquer t menor do que zero, para t entre 0 e 1, para t entre 1 e 3, para t entre 3 e 4 e para t maior do que 4. Então, ou seja, eu avaliei de menos infinito até mais infinito. Resta agora, então, a gente definir quem que é o nosso sinal y de t. Então, quem que é o sinal y de t? É esse conjunto de informações todas aqui, olha só. Então, ele vale 0 para todo, né? Aí o símbolo de para todo, vamos lembrar esse símbolo aqui, né? Para todo t menor do que 0. Ele vai valer 1,5t para o t entre 0 e 1. Então, ele vai valer 1,5t para todo t entre 0 e 1. Joia? Ele vai valer... Opa! Deixa eu clicar de novo aqui, perdi. Sair aqui do gráfico. Joia? Ele vai valer aqui agora para a gente o próximo intervalo aqui que eu tenho entre 0 e 1, já colocamos. O próximo é esse, olha. Ele vai valer 1,5 para t entre 1 e 3. Então, ele vai valer 1,5 para todo t entre 1 e 3. Vai valer menos 1,5 mais 6 para o t entre 3 e 4. Então, vai valer menos 1,5 mais 6 para todo t entre 1...
entre 3 e 4 e vai valer 0 para todo t maior do que 4. Fiz errado, coloquei maior do que 0. Maior ou igual a 4. E esse aqui é o meu sinal y de t. Se eu quero saber quem que é esse gráfico, basta a gente desenhar aquela característica. Então vamos desenhar o gráfico y de t aqui, olha, seguindo essa característica que a gente encontrou aqui, olha só. Então, o y de t aqui, como é que seria? Vamos colocar aqui, ó, que vale 1, 2, 3, 4, 5, que seria o 0, né? Menos 1, menos 2. Muito bem. Então, olha só. Ele vale 0 para qualquer t menor do que 0. Então, vou colocar de uma cor diferente aqui, vou colocar em roxo. Então, para qualquer t menor do que 0, olha, o meu gráfico está valendo 0. Poxa, daqui para cá, quem que eu tenho? Olha só, entre 0 e 1, o meu t vale 1,5t. Isso daqui é uma reta, porque aqui eu tenho um t elevado a 1, não é verdade? Então, uma reta. Para uma reta, eu só preciso de 2 pontos para desenhar essa reta. Então, quem que seria? No ponto 0, quando t vale 0, eu vou ter 1,5 vezes 0, 0. Então, no ponto 0, eu tenho esse ponto aqui, ó, 0. No ponto 1, que é o próximo intervalo, quando t valer 1, o meu y de t vai valer quanto? Vai ser 1,5 vezes 1. Então, quando t vale 1, o meu y de t vale 1,5. Eu vou ter esse ponto aqui, então eu vou ter essa reta aqui. Joia. Bom, entre 1 e 3, o y de t vai valer sempre 1,5 fixo. Então, entre 1 e 3, que é esse ponto aqui, olha só, ele vai valer sempre 1,5. Eu vou ter um patamar de 1,5 aqui. E entre 3 e 4, ele vai representar essa reta de cá também. Que, olha, isso aqui eu sei que é uma reta, aqui faltou o t aqui, ó, tá errado. Que é 1,5t mais 6. 1,5t mais 6. Então, vai representar aquela reta de lá. Se eu uma reta também, eu sei que é uma reta porque eu tenho t elevado a 1. Então, basta eu substituir aqui, olha só. Quando t vale 3, certo? Que é esse intervalo aqui. Quando t vale 3, se eu substituir 3 vezes menos 1,5, vai dar menos 4,5. Mais 6, 1,5. Então, se t vale 3, ele vai estar nesse ponto aqui, 1,5. Quando t for 4, quem que eu vou ter? 4 vezes 1,5 vai ser menos 6. Mais 6, 0. Então, quando t for 4, ele vai valer 0. Então, eu peguei meus dois pontos, está aqui a minha reta. E a partir de t maior do que 0, o meu y de t vale 0. Então, o meu gráfico final é esse daqui. Percebam que é a mesma resposta. Essa daqui é a resposta explícita e aqui é a resposta gráfica. Eu representei graficamente e explicitamente a minha resposta do meu sistema ao meu sinal x de t. E encerramos esse exemplo aqui por agora.